Salve, salve família, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o Barricada Vermelha, no horário que você estiver acompanhando, da forma que você puder, aqui no canal do YouTube da Crioperária, começando essa nova fase do Barricada Vermelha. Agora um programa gravado, não mais um programa que vai ser sempre transmitido ao vivo. Agora os episódios, os vídeos vão sair gravados no nosso canal no YouTube. A ideia é que ele saia na quinta-feira também, como tem sido os episódios gravados desde o começo do programa. Isso não significa que não vai ter mais live, eventualmente a gente vai dar as caras ao vivo, todo mundo junto, todo mundo que já estava antes no Barricada, o pessoal novo que está chegando aí na Clio. Vocês devem ter reparado que eu não sou morcego, hoje eu estou aqui fazendo essa frente, mas logo mais vocês vão ver a cara do morcego de novo, todo mundo que acompanhava a gente, via ele e a Giovana apresentando o programa. Então aqui está aberta essa nova fase desse programa que, mesmo com toda a nossa modéstia, toda a nossa humildade necessária, a gente sabe que é um programa que tem ocupado um espaço importante, que ocupou um espaço importante no debate público dentro da esquerda, e por isso, de jeito nenhum, a gente quer parar com Barricada, de jeito nenhum a gente vai deixar o Barricada morrer, essa frente importante da Crioperária. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que para mim é muito caro, eu sou suspeito de falar, talvez, se eu sou conhecido por alguma razão dessa vida, talvez seja por esse tema, por causa do livro, há uma Revolução Mundial em Andamento, discurso de Malcolm X, que a gente lançou em 2020, contando aí com parcerias incríveis dentro da Lavra Palavra, com a Orelha do Jones Manuel, o prefácio de Silvio Almeida, um livro de discurso que naquela época foi inédito no Brasil e que foi parte de um trabalho militante exercido por um conjunto de pessoas que eu não poderia deixar de citar, além dos nomes que eu trouxe, vou deixar de citar a Maria Luísa e Luísa Gabriela, que também fizeram parte da pesquisa, da tradução para o livro. E hoje estamos aqui para falar sobre o centenário dessa figura tão importante, um dos maiores pensadores do século XX, e com certeza um dos pensadores mais imprescindíveis para pensar a questão racial, não só nos Estados Unidos, não só no século XX, mas no mundo de hoje. Porque Malcolm X, que essa semana viveu seu centenário, completou 100 anos do seu nascimento em 1925, tem sido uma figura constante para a conscientização e para a atuação política de gerações e gerações de jovens negros, desde os anos 50 para cá, sem sombra de dúvida, e é muito importante aqui para a gente no Brasil. E aí, antes da gente entrar propriamente no tema, vocês já me conhecem, eu já apareci em outras barricadas, eu já sou figura carimbada aqui, mas gostaria aí de pedir uma breve apresentação aí para o nosso companheiro que está chegando aí na Clio, companheiro aí meu de longa data, a gente estava falando aqui, são 8 anos que a gente se conhece, estudamos juntos, travamos muitos debates, já estivemos juntos em algumas trincheiras aí por essa vida, e agora ele chega aqui, o João, para somar junto com a Clio, e antes de eu continuar, eu vou te pedir, João, por favor, se apresenta aí para os nossos telespectadores, ouvintes, e eu não sei de que forma mais o pessoal vai consumir esse produto aqui que a gente está fazendo. Salve, salve, companheiros, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo isso aqui, essa live. Meu nome é João, como o Vinícius bem colocou, sou colega dele, companheiro de longa data, estudamos juntos, fizemos licenciatura em História juntos, eu me formei, ele se formou. Atualmente eu estou cursando o curso, concluindo, o curso de bacharelado em História na Universidade Federal Fluminense. E, em resumo, sou um pesquisador sobre a história dos Estados Unidos, mais especificamente meu interesse, meu objeto de estudo é sobre a história afro-americana no recorte do século XIX dos Estados Unidos, e penso alguns intelectuais, alguns sujeitos, algumas personalidades que são muito importantes para a gente compreender não só a sociedade norte-americana do século XIX nos Estados Unidos e as questões raciais, políticas, econômicas que estão envolvidas nisso, como Frederick Douglass e companhia, como também no século XX e XXI, pessoas e figuras notórias como Malcolm X, Martin Luther King e companhia.
Perfeito. Vocês já viram que o nosso camarada aqui é um camarada de muito peso. E daqui para frente vocês ainda vão ver muito o João, seja no Barricada, seja no site da Clio, publicando seus artigos. Lembrando que ele já tem artigo publicado pela Clio, antes de entrar propriamente dentro da Clio, um artigo fantástico sobre o Partido dos Panteras Negras, um artigo que, diga-se de passagem, foi muito lido no site da Clio, teve bastante leitura, sinal de que o debate segue vivo. E aí eu não poderia deixar de lembrar todo mundo, entrem no site da Crioperária, sigam as redes sociais da Crioperária, a gente está no Instagram, está no Blue Sky, aqui embaixo vai ficar passando o tempo todo o link do site, para que todo mundo possa acessar e ajudar a gente a impulsionar esse trabalho e fazer o bom e necessário debate dentro da esquerda e pelo futuro. Não poderia deixar de dizer também, já se inscrevam nesse canal, ativem o sininho. Eu não sou bom fazendo esse merchan aqui, estou dando o meu melhor. O Morcego é muito melhor que eu, o Morcego e a Giovanna são muito mais que eu, estou dando o meu melhor aqui. Canal, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem. A Crioperária é uma revista, um coletivo completamente independente, feito por pessoas que se uniram num esforço militante de conseguir contribuir para o debate sobre o futuro nosso enquanto brasileiros, mas o futuro da humanidade, porque a nossa luta é pelo futuro da humanidade contra o capitalismo. Então, fortaleçam a gente nesse trabalho. Bom, estamos aqui para falar sobre o Malcolm X. Isso aqui é uma conversa, vocês estão diante de dois jovens negros aqui que profundamente afetados pela figura do Malcolm X ao longo das suas vidas. E é a partir desse lugar que a gente vai falar também. É claro que somos pesquisadores, somos pessoas estudiosas, somos militantes, buscamos ser orgânicos nas nossas lutas, nas nossas formulações, mas somos dois jovens negros que vieram aí das periferias desse país e não tem como não sermos duas pessoas profundamente afetadas pela figura do Malcolm X. E é interessante, né, a gente já começar a pensar por esse lado. Malcolm X é um sujeito que nasceu há um século, centenário essa semana, ele nasceu há um século atrás, nos Estados Unidos, América do Norte. Ele é filho de dois pais militantes. Os pais dele têm um histórico muito forte com a UNIA, que é a Organização da Unidade para o Negro, do Marcus Garvey. Todas as críticas à parte ao Marcus Garvey. Essa organização foi muito importante no início do século XX para mobilizar a população negra nos Estados Unidos, na Jamaica e no mundo. A organização chegou a ultrapassar quase 4 milhões de militantes. E o Malcolm é filho dessa militância também, a gente não pode negar isso. E aí, como é que é essa história, assim, um sujeito negro dos anos 20, do outro lado do continente, filhos de militantes de uma organização que foi muito influente no mundo, mas nunca teve base no Brasil, enquanto o Marcus Garvey estava vivo. Como é que essa figura, essa pessoa consegue influenciar tanto a nossa geração, a geração que veio antes da gente, a que veio antes daquela, e por aí vai, aqui no Brasil, aqui na ponta da América do Sul, aqui do outro lado do mapa, na América Latina. E eu, assim, pelo menos, assim, meu grande primeiro contato com o Malcolm X foi o rap, foi a música, né? O Racionais falava muito do Malcolm X. Quando eu era adolescente, estava lá na casa da minha família, né, das minhas tias, meus primos, todo mundo ali ouvindo Racionais, todo mundo ouvia bastante rap. E aí na música Jesus Chorou, Mano Brown tem um trecho que ele fala, né, gente que eu gosto e admiro, obrigado faz justiça e levou tiro. Malcolm X grande. Aí ele vai falando, assim, até arrepio pensar nisso, assim, cara. E aí, assim, foi o meu grande primeiro contato com a figura do Malcolm X. Não poderia ser diferente, né? Porque o Malcolm X foi muito importante para o rap brasileiro, assim. A influência que ele tinha naquela geração dos anos 90, naquela geração que lá em São Paulo se encontrava na São Bento,
para fazer dança break, fazer batalha de rap, rimar. Ele foi fundamental para aquela geração se entender enquanto a juventude negra, vítima de um processo de genocídio e que precisava se levantar. Então, Malcolm X entra no Brasil fortemente para a nossa geração pelo rap. E foi como ele chegou até mim. E aí eu queria saber de você, João, aí como mais um desses jovens negros influenciados por essa figura centenária da luta antirracista e da luta revolucionária, como é que chegou na sua vida, irmão? Cara, não muito diferente de você. Eu sou mais um daqueles que, cara, eu entendo que a música, ela é não só mera vibração, não só mera melodia, não só mera harmonia, mas uma forma de você ler, entender o mundo e traduzi-lo, tá ligado? E, cara, para mim foi a mesma experiência, assim. Eu lembro que eu sou um filho da Zona Leste, Itaquera, Quebrada, tudo mais, filho da periferia, sabe? Meus pais, a minha mãe diarista, meu pai motorista de ônibus, trabalhadores negros periféricos. E o primeiro contato que eu tive com o nome Malcolm X, sem saber o que isso significava, isso é importante, necessariamente, mas eu achava aquilo impactante, Malcolm X, que nome é esse, sabe? A mensagem era interessante, assim. Foi através da música do Mano Brown, com certeza do Mano Brown. Eu ficava, cara, quem é esse cara? Quem é esse cara? Tal, Malcolm X. Eu fui pesquisar quem era o cara. Ele tinha aquela faceta assim, sabe, aquele olhar com óculos. Então, pela música, ele já me ganhou no primeiro contato, sabe, de ter essa influência de um negro autodeterminado e confiante. E aí, quando eu fui ver as imagens do Malcolm X, a forma como ele se posicionava, essa ideia dele se posicionar como esse negro, não um negro cabisbaixo, triste, sabe, entregue a ideia da marginalização do negro, mas muito pelo contrário, o negro todo autoconfiante, todo poderoso. Quando eu vi essa forma negra de se portar, sabe, um negro que se achava, que se havia belo, sabe, eu falei, cara, que legal, que figura foda, sabe. Então, isso é muito interessante porque a figura do Malcolm X chegou não só para a nossa geração, em grande medida, através do rap, sabe, e nisso a gente deve muito à musicalidade do Racionais, e não só do Racionais, mas toda uma tradição do rap nacional, sabe? Mas também nos Estados Unidos, para muitas pessoas, se no Brasil foi na década de 90, também nos Estados Unidos na década de 80 também, muitos jovens vão conhecer o Malcolm X através de artistas do hip hop que vão sim, através, claro, de toda uma tradição que já vem desde a década de 60, falando da importância do Malcolm X. A gente pode pensar no Roy Newton, Bob Seale, Freddie Hampton, Angela Davis e companhia, que já vão absorver as ideias do Malcolm X e traduzi-las à sua maneira, é claro, mas também na década de 80, toda uma geração vai ser impactada e conhecer o Malcolm X através da música, mais especificamente do hip hop, sabe, que vai se valer das ideias do Malcolm X, uma série de jovens vão se valer das ideias do Malcolm X, sabe, dos discursos do Malcolm X, nas suas letras. E aqui a gente tem um ponto muito importante sobre o Malcolm, cara, porque o Malcolm, ele sempre foi um cara que falou de forma muito clara, sabe, e não é por acaso que você vai ter tanto o Mano Brown, por exemplo, na periferia, que vai pegar esse cara e vai conseguir absorver, sabe, a sua crítica frontal aos Estados Unidos, ao capitalismo, mas de uma forma geral, sabe, a organização da sociedade, do mundo, como também nos Estados Unidos, já toda uma juventude nas periferias, Detroit, Highland, também vão conseguir absorver muito facilmente as ideias do Malcolm, porque ele é esse cara que sempre se propôs a falar de uma forma compreensível, sabe, sobre a sua crítica do modelo de sociedade norte-americana. E eu acho que isso cara, sei lá, eu acho que isso foi o que me aproximou muito desse cara, assim, porque se eu tive o primeiro contato com ele através da música, anos depois, quando eu fui para a universidade, fui me interessar para estudar sobre o Malcolm X, quando eu comecei a ler o Malcolm, foi um autor que me ganhou rapidamente, assim como certamente ganhou você, porque era um cara que eu lia e eu conseguia entender ele, cara, de uma forma muito clara, sabe? Eu conseguia entender a crítica que ele fazia à sociedade norte-americana, eu conseguia traduzir aquilo para a minha realidade, sabe, na Zona Leste de São Paulo. Exatamente, mano. Essa é a questão, né? Eu até coloquei aqui a imagem na tela, que aí você estava falando, né? Aquele negro imponente, aquele negro insubmisso, assim. O Malcolm X, ele mostrou uma possibilidade de autoestima também pra gente, assim, né? O Malcolm X, ele cumpriu um papel, assim, tão importante,
Porque você vê aquele cara, e aí você traz, né, o seu contexto, né, Zona Leste, periferia de São Paulo, Itaquera, né, eu venho do mesmo contexto, assim, extremo leste de São Paulo, Vila Mara, Itaim Paulista, regiões, assim, completamente desestruturadas, desassistidas, assim, consequentemente violentas, vulneráveis. E aí eu lembro assim que a gente vive nesse contexto assim, cara, e as referências que você tem, que é as referências que a sociedade racializada, a sociedade racista que você tenha sobre si mesmo, você tem como referência o maluco na esquina ali, mano. Você tem como referência os malucos que é ladrão mesmo, que tá lá na sua rua, tá na sua realidade. É os caras que você estão vendo, assim, mano. Os caras estão passando por inúmeras formas de dificuldade também, mas que acabam expressando isso por outros meios, né, mano? Então o pessoal cai na droga, na bebida, no crime, em vários BOs diferentes, assim, dentro da quebrada. E aí é aquilo ali que é o seu mundo, cara. É aquilo ali que é o seu mundo. E você. É como naquela música do Racionais, tá? Racionais de novo. Aí parece que é impossível falar no Brasil sobre Malcolm X sem falar sobre Racionais. Aquilo que fala na música Negro Drama do Racionais, me vê pobre, feio, morto, pobre, preso, morto, já é cultural. É cultural. É isso que você tem ali, mano, e você não sabe ser outra coisa. Isso mexe com a sua autoestima. Assim, você deixa de falar publicamente, você deixa de se achar uma pessoa digna das coisas nesse mundo. E aí, de repente, mano, você vê o Malcolm X, cara, aquele homem negro ali andando de terno, com aquele óculos, com essa postura imponente, com aquela oratória perfeita, cara, e falando o que você parece que você sempre precisou ouvir na sua vida enquanto um jovem negro, assim. Cara, não, sem querer te cortar, você falou você deu aqui uma deixa que eu acho fundamental, cara, que é falar sobre autoestima, sabe? E não só na nossa perspectiva periférica, como na perspectiva periférica também dos jovens negros dos Estados Unidos, o Malcolm, na década de 60, tá, ele vai proferir uma série de discursos nas cadeias, tanto de rádio como de TV, sabe? E o Malcolm, ele se não a primeira, uma das primeiras personalidades, mas dentre elas, certamente, a mais impactante, que vai conseguir fazer uma crítica frontal à desigualdade, ao sistema, ao racismo estrutural que se consolidou, que formou a nação dos Estados Unidos, nas grandes cadeias de mídia, apontando o dedo e colocando o dedo na ferida, sabe? Então, isso tomava aquela galera, aquela juventude, tomou de assalto a mente dessa galera, e aí a gente entra para o segundo dado, que é não só esse cara colocando o dedo na raiz, apontando o dedo na cara, de fato, dos reais algozes, dos reais personagens e sujeitos que promoviam aquela situação, como também esse cara, e aí entra a questão que você falou desse sentimento de inferioridade, desse cara bem vestido, bem comportado, polido, com uma oratória irretocável, sabe? Falando como um homem negro e debatendo de igual para igual. Então você vai ter, por exemplo, o Les Payne, que é o escritor da biografia do Malcolm X, que ganhou o prêmio Pulitzer pela biografia do Malcolm X, The Black Revolution Man. Ele fala, por exemplo, que o primeiro contato que ele teve com o Malcolm X em 63, quando moleque, ainda numa periferia ali dos Estados Unidos, em Nova York, ele fala que o primeiro contato que ele teve com o Malcolm X, com as palavras do Malcolm X, foi com uma espécie de espada na alma dele, sabe? Porque mais do que pelo que o Malcolm falava, pelo que ele simbolizava na TV, nas cadeias de grande mídia, ele vê aquele homem negro, de forma alguma, aceitando a inferioridade em uma sociedade em que o sentimento de inferioridade estava condicionado no imaginário da população negra. Aquilo tinha um impacto gigantesco. Não só naquele momento, mas ainda hoje. É por isso que, por exemplo, mesmo que quando a galera ainda tem um contato com o álbum, com a música Jesus Chorou, do Malcolm X, do Racionais, e o contato com o Malcolm X, e vai se debruçar com as ideias do Malcolm X, é por isso que essa galera se vê ainda hoje nesse Brasil, sabe, não só a distância geográfica, mas a distância histórica, né? São 100 anos desde o nascimento do Malcolm X, mas que ainda assim nos impacta, sabe? Porque a gente ainda permanece numa sociedade em que os negros são colocados como cidadãos de segunda classe, sabe? Em que os negros ainda são marginalizados, em que os negros ainda só conseguem reconhecer o Estado
como o braço armado e a face armada, e o único projeto político que tem do Estado é quando ele bate na sua porta para prender, para derrubar, para matar. Então, esses negros ainda conseguem olhar para a figura do Malcolm X e se ver ali representado por esse homem negro imponente, sabe, que passou por uma vida fodida, né? O Malcolm, ele perde o pai, como você falou, muito cedo, a mãe dele é acometida por doenças mentais. O Malcolm tem que viver vive de orfanato em orfanato, começa a ser pegado de uma família para outra branca, sabe? Cedo ele tem que trabalhar, os negros como a gente, você tem que trabalhar, tem que levar dinheiro para casa. Esse cara começa a fazer pequenos furtos, vai para a cadeia, na prisão esse cara passa por uma revolução moral, uma mudança, transformação radical, né? Ao ponto desse cara sair de lá, não só moral, mas intelectual, ao ponto desse cara sair de lá como um outro sujeito radicalmente transformado. Isso é muito legal, cara, porque o Malcolm, eu tô falando muito aqui, mas o Malcolm, ele foi alvo de muitas escutas do FBI, né? Sim, sim. E uma das coisas que o pessoal falava, que a gente tem isso por escrito, em documentos, é que achavam, dentre as escutas dele, que o pessoal colocava lá para tentar pegar alguma contradição e tudo mais, e achavam ele o cara mais chato possível do mundo. Falava, ninguém que pode ter sido preso, sabe, que foi bandido, pode ser tão alinhado, sabe, pode ser tão realmente fiel às suas convicções, sabe, e o Malcolm foi esse cara. Sim, é isso. Assim, eu acho que o Malcolm ele traz essa coisa, ele mostra pra gente o que a gente pode ser. Porque é muito sintomático que você traz assim, ao longo da sua fala sobre essa parte, esse aspecto mais biográfico da trajetória individual do Malcolm. É isso, né? Ele perde o pai e ele tinha inúmeros irmãos, né? Tinha 6, 7 irmãos, e a mãe cuidava sozinha desses irmãos, né? Do Malcolm desses irmãos, e teve um tempo que, obviamente, uma vida tão desassistida nesse sentido e vivendo num contexto de segregação racial, num dos países mais racialmente violentos do mundo, que é os Estados Unidos, obviamente essa situação ela sai do controle, né? E aí pensar que propriamente o que adoece também a mãe do Malcolm, para além de qualquer questão orgânica, objetiva, o que adoece ela é necessariamente a pobreza, o racismo e o fato de ter que garantir o futuro de todas essas crianças negras em um mundo que ela sabia muito bem que o futuro dessas crianças poderia ser interrompido violentamente a qualquer momento, porque é isso, ela era uma militante da UNIA, ela era do movimento negro, ela entendia plenamente como a sociedade funcionava, e eu acho que naquele período não tinha nem como não entender, assim, não ia ter o negro que negócio que ali já é outra coisa. Mas tem um ponto nisso, assim, que é algo que eu acho que traz um fator, assim, de que o porquê o Malcolm dialoga tanto com várias gerações diferentes, jovens negros periféricos, porque o Malcolm, ele é igual a todos nós. Você pega essa trajetória, foi tirado da família, ele foi institucionalizado, cara. Quantos meninos aí todos os dias no Brasil são institucionalizados, passou de lar em lar, sem conseguir se adaptar, nesse contexto de ter que sobreviver e se manter nesse mundo, como vários de nós, a referência dele, imediata, que ele tinha imposta a ele, foi a criminalidade, dos pequenos furtos, invasão à casa. O Malcolm já chegou a ser cafetão, cara. O Malcolm chegou a ser cafetão, ele passou por esse submundo assim da sociedade estadunidense do início do século XX, assim, de diversas maneiras diferentes, assim, e foi aquilo que naquele momento ele encontrou enquanto saída, e aí vem a prisão, e aí além de tudo, além do Malcolm ter sido mais um menino negro que passou fome, teve a família desestruturada por um assassinato violento do seu pai, o caso do pai do Malcolm ele é um pouco em aberto até hoje, mas o pai do Malcolm foi obviamente assassinado pela Ku Klux Klan, assim, obviamente, o assassinato foi um ato racista, um crime de ódio, o assassinato do pai dele. Então, assim, alguém que perdeu o pai, o Malcolm X, assim como vários meninos negros do Brasil, mas um menino que perdeu o pai, que só está com a mãe em casa, os irmãos, passou por todas essas fases de vulnerabilização, e além disso,
ele ainda foi privado de liberdade, ele ainda se tornou mais um no sistema carcerário. Com isso, ele dialoga também com quase 850 mil caras do Brasil que estão no sistema carcerário, vivendo talvez o seu pior, porque o sistema carcerário brasileiro ele é um campo de concentração, na verdade, é isso que ele de fato, ele é um campo de extermínio étnico de pessoas negras, e tem vários caras que talvez estejam vivendo o seu pior agora no sistema carcerário, como o Malcolm X viveu, e se um dia eles estiverem em contato com o Malcolm, eu tenho certeza que eles vão ter a possibilidade de fazer esse processo de politização, esse processo de transição, né? O Malcolm na prisão, esse divisor de águas, porque de muitas maneiras a prisão, enquanto o Malcolm mostra para a gente o que a gente pode ser, a prisão, o contexto da prisão mostrou para ele o que ele poderia ser diferente, né? Todo o contexto de estudo dentro da prisão, todo o contato com a nação do Islã, e é um ponto que também é semelhante a qualquer pessoa negra do mundo, né? A religião foi muito importante na trajetória dele, a religião é muito importante sempre na trajetória do nosso povo, assim, né? E foi fundamental para essa outra fase, para ele se tornar o Malcolm X, né? Sair de Malcolm Little, se tornar o Malcolm X. De Malcolm Little para Malcolm X. Cara, essa virada, tá? E assim, todo esse panorama que você deu brilhante é o que faz o Malcolm. A gente volta para a nossa primeira pergunta, a forma que você conheceu o Malcolm, a forma que eu conheci o Malcolm. É o que faz o Malcolm ser tão acessível. O Malcolm, ele é universal, cara. É esse sujeito que está deslocado da gente geograficamente, esse sujeito que está deslocado da gente no tempo, sabe? Mas que ainda assim, pela sua trajetória de vida, né, é uma trajetória de vida que fala com qualquer negro marginalizado latino-americano, ou com qualquer outro condenado da terra, para me valer aqui do título. Você entende? O Malcolm é esse, que você não precisa chegar nele necessariamente pelo campo das ideias, embora ele também seja convidativo nesse sentido, mas você consegue se chegar a ele pela vida, pela vivência, sabe? Você olha para a trajetória desse cara, e é dessa forma, inclusive, que o Mano Brown ele fala que ele se aproximou do Malcolm, né? Que quando ele teve contato com o Malcolm, ele achou interessante a vivência daquele cara, ele falava que aquilo tinha muito a ver com o que ele e os caras, o Ed Rock, Kyrie J, tava passando lá nos extremos. Então, isso que é o interessante do Malcolm, é que o Malcolm ele é universal, né, e ele fala com diversas pessoas em diversos tempos históricos que vão traduzi-lo à sua maneira, de acordo com a sua realidade, mas que ainda assim continua falando, porque ele é universal, né, porque a trajetória dele fala da trajetória de diversas outras pessoas, homens e mulheres negras, periféricos, latino-americanos, que passaram pela marginalização, sabe, pela exploração e pelas consequências da desigualdade racial, né, da desigualdade social, da desigualdade econômica. Tá? E o Malcolm, por exemplo, isso acaba nos aproximando dele. Né? E o Malcolm também ele é um exemplo de como que a oportunidade pode transformar a vida dessas pessoas. Com todas as críticas que a gente possa fazer aqui à nação do Islã, o Malcolm já as fez, né? Mas vai ser na prisão, vai ser através da nação do Islã, que o Malcolm vai mostrar, por exemplo, como que é uma oportunidade, como que o acesso ao conhecimento, à educação, pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa. Tá ligado? Sim. É de fato, sim. E às vezes é isso, cara. Você não precisa da oportunidade já assim que você vai virar um grande revolucionário intelectual, crítico, num lugar perfeito. Você precisa da oportunidade para sair do inferno que você tá, cara. Foi o que aconteceu com o Malcolm, foi o que aconteceu com muitos de nós, assim, a gente passou por diversas fases na vida, mas às vezes a oportunidade que você precisou ali, assim como o Malcolm, que foi conhecer um outro sujeito privado de liberdade que tinha contato com a nação do Islã, que fazia parte da nação do Islã e apresentou essa oportunidade para ele, essa outra perspectiva de não só ver o mundo, mas de estar no mundo, né, e se ver nesse mundo. Acho que isso é fundamental. Às vezes que a gente faz a situação parecida, às vezes foi um professor na escola que falou um bagulho ali que não saiu de sua cabeça e ficou, às vezes é um cara do seu bairro, às vezes é dependendo do contexto que você vive, até um cara do crime do seu bairro que falou para você, não entra para essa vida não, e não sei o que, você tem que estudar, você tem que fazer, sabe, assim, são sempre pequenos pontos, assim, de oportunidade que colocam a gente no caminho, né? E aí, inevitavelmente, falando dessa transição do Malcolm, a gente tem que falar da nação do Islã, a gente tem que falar de outros pontos, por quê?
porque o Malcolm ele é uma figura disputada, né? Ele é uma figura ideologicamente disputada. A gente está falando aqui de que ele fez todo esse percurso da vida dele, e aí se tornou o Malcolm X, mas o nome Malcolm X ele gera acaloradas discussões, acaloradas disputas políticas assim em torno do seu legado, né? Então, os garveístas vão reivindicar o Malcolm, os comunistas vão reivindicar o Malcolm, o Partido dos Panteras Negras reivindicou o Malcolm, e na minha opinião foi a organização que melhor reivindicou, que melhor incorporou suas ideias de maneira orgânica para o funcionamento de um aparelho político de libertação do povo negro. A esquerda liberal, os liberais de maneira geral vão reivindicar o Malcolm, às vezes você vai ver até uns caras de direita ali reivindicando o Malcolm, principalmente essa fase da nação do Islã, que ele tem certos posicionamentos um tanto quanto mais conservadores, e a própria nação do Islã, assim, ela cumpriu um papel importante, muito importante na história dos Estados Unidos, mas a nação do Islã é extremamente complicada, e a depender do caminho que a gente faz para interpretar a sua existência, a gente vai chegar na conclusão que a nação do Islã é um grupo fundamentalista, religioso, e que foi muito importante para o Malcolm, mas de certa maneira era uma organização que fazia uma certa cooptação assim, subjetiva através da fé, né? Através da fé pessoalmente, assim. E aí me leva a um outro questionamento que eu acho que inevitavelmente a gente vai ter que fazer, e eu acho que é até uma situação semelhante a algumas situações do Brasil. Assim. Fala uma coisa para eu vou trazer um relato aqui de militância meu para exemplificar o que eu estou falando. Eu conheci o Malcolm através do rap. O Malcolm acompanhou meu posicionamento quando eu decidi que eu ia ter um posicionamento político. O Malcolm acompanhou esse posicionamento político a minha vida toda. Eu lembro que eu ouvia, eu lia uma coisa ali, aqui, acolá, mas tinha um companheiro, inclusive um abraço aí para o Cairu, um companheiro aí de militância de muitos anos aí também. E eu lembro que assim, eu trabalhava na Zona Norte de São Paulo, aí eu descia lá no Tatuapé, na Zona Leste, lá do Fundão, ia lá para o Tatuapé, pegava o busão lá para a Zona Norte, e esse meu camarada aí, o cara, ele pegava também, mano, e ele ia lendo um livro, eu ia lendo outro, às vezes a gente sentava um lado do outro, a gente não falava uma palavra um pro outro, às vezes ele até virava o livro dele, assim, um pouco para mim, aí depois, tempos depois, mano, quando eu nem trampava mais no mesmo lugar, eu trombei esse cara num ato contra uma chacina realizada contra jovens negros em 2016, em São Paulo, isso. E aí a gente ficou amigo e foi militar junto na mesma organização. E o Cairu, ele já tinha lido a autobiografia do Malcolm X, né? A gente conversava bastante sobre o Malcolm X. E ali naquele contexto, cara, a gente encontrou várias pessoas, vários outros jovens negros que estavam num processo de politização assim mais avançado de eu quero fazer alguma coisa, eu vou entrar em um coletivo, eu vou entrar na organização, vou entrar no partido em algum lugar e vou fazer alguma coisa depois de ter lido Malcolm X. Só que aí eu entendo que é um contexto também, e aí naquele momento, eu vou até confessar uma fase da minha vida que talvez nem todos saibam, de uma organização garveísta. Naquele momento, a gente acabou entrando num contexto mais garveísta. Você conhecia, a gente já foi no evento junto lá com os caras, até falou no microfone. Naquele contexto, tinham vários jovens negros na mesma pegada. Por quê? Porque eu entendo que o que estava acontecendo no Brasil, ali naquele contexto de 2016, veja, a gente é a geração do fim dos anos 90. A gente, geração do fim dos anos 90, a gente nasceu aí, todo mundo em média, o pessoal ali daquele contexto em média, uma década ou menos depois da Assembleia Constituinte. Então a gente estava pegando esse processo de mudança do Brasil, ditadura militar, Collor, FHC, tudo estava passando, estava ficando para trás, a gente estava entrando numa nova fase aí com o novo século. E aí a gente teve esse ciclo de governos progressistas, né, com o governo Lula 1 e 2, depois Dilma 1,5, né, ali, mais ou menos, e nessa fase a gente teve muitos avanços, né, assim, de fato, assim, na sociedade, várias políticas públicas importantíssimas, assim, o nível, a capacidade institucional do Estado brasileiro de assistir a população cresceu muito, né, cresceu muito, e isso é um fato, as políticas públicas foram fundamentais. Porém, eu vou trazer uma fala que eu ouvi de um outro camarada, que é o Márcio Farias, que inclusive é o coordenador das edições do Clóvis Moura na editora Dandara. Um abração para o Márcio Farias também, para mim ele é um mentor intelectual, assim.
Ele falou uma vez, numa conversa que eu estava tendo com ele num podcast, que, pô, essa época foi legal. Aí veio depois a cota racial, teve várias coisas, então você estava ali num contexto na periferia que você podia ir para a universidade, mas você ia para a universidade, mas seu primo era assassinado no seu bairro, seu vizinho era assassinado, sua prima ficava grávida com 12 anos. Aquele contexto todo seguia o mesmo. Então, houveram políticas importantes, mas, em termos concretos, a violência seguiu uma tendência de crescimento, assim, a violência no interior da sociedade, e a violência contra jovens negros, principalmente. E teve outro fator, em 2006, o governo Lula sancionou a lei antidrogas, né? E essa lei antidrogas, ela tinha uma intenção de ser quase que um redutor de danos em relação ao encarceramento por porte de drogas, né? Porque aí todo mundo rodava, porque estava com um pouquinho de droga, agora ia rodar o traficante. Só que essa lei, ela deu abertura para as forças de segurança pública determinarem a quantia que estabeleceu o tráfico. Aí, porra, qualquer negão virou traficante, irmão. Qualquer negão virou traficante. Exato. Aí super saltou o número de encarceramento de pessoas presas no Brasil. O Brasil se tornou o terceiro país do mundo que mais encarcera, como é hoje, por causa dessa lei. Então, você estava num contexto que, apesar dos avanços, você sendo um jovem negro, você ainda podia morrer e você ainda podia ser preso por nada. Por nada. Isso aqui eu estou usando a lei antidrogas, mas, meu irmão, mesmo se você fosse enquadrado, até hoje, se você foi enquadrado mesmo sem droga nenhuma, sem nenhuma grama de maconha, quantos jovens negros foram presos injustamente, quantas campanhas realizadas no Brasil. Vamos lembrar o caso do Rafael Braga, no Rio de Janeiro, preso com pinho-sol, portando pinho-sol. Então, quando a gente vive num país sendo jovem negro, você pode ser preso ou morto a qualquer momento, cara. E isso é uma realidade dura de encarar, mas é uma realidade. E aí, tem um contexto disso, que é o quê? Como a gente estava num governo progressista, o movimento negro, verdade seja dita, ele se desarticulou um pouco para ser governo, para compor governo. E não foi só vários movimentos sociais que fizeram isso. Para compor espaço do governo. Tinha lá a Secretaria Especial de Igualdade Racial, depois virou ministério no governo Dilma e tudo mais. Só que aí aqui agora eu vou concluir essa parte, e por isso que eu acho uma semelhança, um paralelo com a Nação do Islã, que a Nação do Islã era garveísta também. Que eu acho esse paralelo geracional, assim. O que ocorre? Então, você tinha diversos avanços, mas você tinha um movimento social que estava compondo o governo, que estava, de alguma forma, se desocupando das ruas. Você tinha um campo político de esquerda que, quando está no governo, a gente está vendo isso de novo, sempre tende a defender o governo cegamente, criticamente, independente de qualquer coisa. E, por outro lado, você tinha uma massa de jovens negros morrendo e sendo presos. E essa era a realidade de todo mundo. Todo mundo queria uma resposta para essa realidade. O governo não deu, porque o governo estava contribuindo para esses dados de alguma maneira, os movimentos sociais estavam com o governo, esses jovens negros se radicalizaram pela realidade, e sem essa estrutura política para recebê-los, eles leram Malcolm X e foram para a organização garveísta. E aí o Malcolm entra, e aí tem uma organização garveísta grande de São Paulo que republicou, nessa época, a biografia a autobiografia do Malcolm pelo Alex Haley, como ghostwriter, né? Que republicou e vendeu sobre uma égide garveísta essa autobiografia. Aí vários jovens negros foram para isso. E aí eu me lembro, aí quando a gente fala da Nação do Islã, eu não posso deixar de lembrar disso, porque eu me lembro que a Nação do Islã surge num contexto em que os negros estão sendo mortos, assassinados, segregação racial, e que o Partido Socialista Americano, o Partido Comunista dos Estados Unidos, eles não tinham capacidade de atender a demanda desses jovens negros, a demanda por radicalização no interior da sociedade que esses jovens negros tinham. E aí a Nação do Islã cumpriu esse papel de dar essa resposta para os jovens negros. No começo, a Nação do Islã não consegue filiar tanta gente, mas quando o Malcolm sai da cadeia e vira ministro, aí o Malcolm arrasta o país inteiro para dentro da Nação do Islã. E eu não deixo de ver esse paralelo, assim, que no momento de vácuo de politização dessa juventude negra, a gente tende a ir para onde vai se ter a resposta, e às vezes vai ser uma resposta ideologicamente não tão à esquerda. Não sei o que você pensa disso, mano. Cara, eu concordo totalmente. Sabe, a Nação do Islã é um espinho, né? Assim, aquela coisa assim que é complicada de você tocar, sabe?
E eles mesmos não eram fechados em si, sabe? Não eram dados à opinião. Você pega, por exemplo, o Elijah Muhammad, por exemplo, aqui o Malcolm vai fazer críticas, mas que a início, dentro de todo o início, o Malcolm sempre vai se referir a ele como reverendo, sempre no tratamento de respeito ao Elijah Muhammad. Embora a nação do Islã ela tenha sido fundada numa perspectiva racial, você não via ela falando abertamente sobre questões raciais por conta de questões políticas, por exemplo. Elijah Muhammad, desde o início, ele tinha, para ser bem generoso aqui com ele, certas questões mal resolvidas, sabe? E que ele não queria o governo no seu encalço, justamente por isso. A gente pode falar de questão de imposto, questão com várias mulheres, etc. Ele não queria o governo, não queria agências governamentais no seu encalço. Então, ainda que tenha sido fundado dentro de uma perspectiva racial, a gente pode pensar que, por exemplo, uma das doutrinas da nação do Islã, ela pensava na inferioridade do homem negro, do homem branco, perdão. E de que o homem negro, esse era o filho de Deus, enquanto o homem branco, ele seria ali o possuidor, aquele que leva o mal, a trilha do mal, aonde coloca os seus pés. Isso era algo revolucionário, não só para os brancos da época, como para os próprios negros da época. Então, mas embora ela tenha tido essa perspectiva racial, o Elijah Muhammad ele não permitia, censurava todos os ministros de falar publicamente sobre isso. Tanto que o Malcolm ele só vai vir falar de fato sobre as questões raciais de forma mais aberta, não que ele não tenha falado antes, mas começaram a falar sobre isso em cadeias de grande mídia, de rádio, televisão, depois do assassinato do Ronald Stokes, né, o grande companheiro dele que estava ajudando ele a fundar a mesquita em Los Angeles, e que vai ser assassinado brutalmente pela polícia dos Estados Unidos, norte-americana, desarmado, leva um tiro. E o Malcolm, a partir daquele momento, ele começa a se posicionar de uma forma mais enfática, inclusive aquele discurso que talvez um ou outro já deve ter ouvido falar, que é aquele discurso quem te ensinou a odiar a partir desse momento, né? É no velório do Ronald Stokes que o Malcolm vai pronunciar aquele discurso que a gente ensinou a odiar, dizendo que, ao invés de falar que ele está ensinando as pessoas a odiarem, a odiar os brancos, ele tem que falar que, na verdade, é o ódio branco que está chegando nas comunidades. E por que eu estou dando todo esse panorama? Porque é nesse cenário, né, de ódio, é nesse cenário que essa população está sendo cada vez mais sendo alvo da brutalidade policial, em que a nação do Islã, ela surge aí, como o Vini muito bem colocou, como uma oportunidade, como uma espécie de senhora de acolhimento desses jovens. Não muito diferente, pessoal, se a gente for parar para pensar em um paralelo, claro, entendendo seus respectivos limites, daquilo que acontece nas periferias hoje no Brasil, com as igrejas evangélicas, sabe? Com as igrejas evangélicas, é o que o Vini está falando. Embora a mensagem não seja ideologicamente aquela que a gente pensa que faça de fato uma mudança, que aponta de fato para uma mudança radical na estrutura, são eles que começaram a ocupar esses lugares. No caso do Brasil, é a igreja evangélica que começou a ocupar as periferias. E no caso dos Estados Unidos, nesse momento, a nação do Islã ocupou esse lugar. A nação do Islã empregou milhares de pessoas, sabe? Então, naquele contexto, ainda que a nação do Islã tenha todas essas críticas, que é o que o Vini está colocando aqui, e é verdadeira, o seu fundamentalismo e tudo mais, ela surgia em um paralelo semelhante àquilo que a gente consegue ver no Brasil, sabe, nas periferias brasileiras, com as igrejas evangélicas levando a assistência que o governo não leva. Sim, dando uma resposta, né, de fato. E a Nação do Islã fez isso, assim, a Nação do Islã fez exatamente o que a gente estava falando do Malcolm, pegou lá o negro maltrapilho, sendo escorraçado, morrendo, sendo preso, os brancos podendo fazer o que quisesse, pegou esse negro e falou, olha, irmão, agora você vai andar de terno, agora você vai falar bonito, agora você vai ter bons modos, agora você vai vir sempre aqui ouvir a palavra do ministro Malcolm na mesquita, você vai seguir as lições da Nação do Islã, agora você faz parte de um grupo. É um pouco parecido com o que o Mano Brown fala. O Brau fala, exatamente, mano. Sobre as facções, não, te dá identidade, mano. Pega você sem nada, seu autoestima te dá identidade, te dá uma família, te dá algo para viver, assim, é o Paulo Tarso. Te dá uma família, te dá um propósito, te dá uma casa, te dá um carro, fala, você é um alguém. Cara, isso você entende? Isso para aquele sujeito que a vida inteira foi tratado como nada, cara, isso é revolucionário, isso explode a cabeça desse cara. É isso.
E aí, obviamente, que essa proposição política da nação do Islã, dentro disso, ela vai ser aceita pelas pessoas, porque ela vai trazer essas inúmeras respostas, né, para esse contexto, para essas demandas que essa população está vivendo. E a nação do Islã, ela era marcada por um profundo garveísmo, misturado com esse fundamentalismo religioso, de uma teologia muito alternativa, assim, do Islã, né? Alternativa. Sim. Tinha essa coisa que você fala da Elijah Muhammad pregava a inferioridade do homem branco. Tem até na teologia da nação do Islã, Alá criou, né? Deus, Alá criou o Dr. Yaqub, que era um cientista, né? Esse cientista, Dr. Yaqub, ele tentou criar um tipo diferente de homem lá, ele acabou dando errado, e ele criou um demônio. Esse demônio seria o homem branco, aí todos os brancos descenderiam desse demônio. Olhando assim, é muita loucura, cara, mas a religião, ela mobiliza em outros meios que a gente não consegue, assim, né? E aí a Nação do Islã tinha esse projeto garveísta de criar essa sociedade separada, né, entre os brancos e entre os negros nos Estados Unidos, né? Tinha muito essa coisa do Marcus Garvey de a gente quer terra, a gente quer ter território dentro do país para que lá a gente estabeleça a nossa nação, né? Tem uma entrevista histórica do Marcus Garvey, que eu não vou lembrar o ano exatamente, mas ela está no livro Procure por Mim na Tempestade, lançado no Brasil pelo Ciclo de Formação Marcus Garvey, em que ele retrata a entrevista dele com o mago imperial da Ku Klux Klan, lá nos anos 40, se não me engano, assim, uns 30, 40. E aí ele sai dessa entrevista concluindo que ele e o mago imperial da Ku Klux Klan querem a mesma coisa, mas um quer para os brancos, outro quer para os negros, né? E a nação do Islã, ela bebe muito disso, tem várias coisas controversas, o próprio Malcolm fala com muito lamento, dizendo que ele já foi obrigado a sentar com o Partido Nazista americano, foi obrigado a estar em espaço que estava Ku Klux Klan por causa dessas alianças perversas do Elijah Muhammad. Enquanto tudo isso acontecia, diga-se de passagem, como você trouxe, Elijah Muhammad estava enchendo o bolso de dinheiro e estava aí fazendo uns filhos aí com as fiéis, aí, que depois quando o Malcolm descobre, gera um rompimento. Mas é um rompimento não só pelos escândalos, é um rompimento por questões políticas também, né? É um rompimento por questões políticas, porque o Malcolm, ele sempre foi grande demais para nós. Ele sempre foi grande, é isso que você trouxe. O Elijah Muhammad tentou se colocar como neutro diante do país em vários momentos, e o Malcolm não conseguia. O Malcolm, ele estava sempre na contramão desse processo, querendo trazer uma resposta à situação das pessoas, da população negra dos Estados Unidos e posteriormente do mundo. Esse é um ponto importante, principalmente do Malcolm X. O que vai começar nessa coisa que é muito marcada na tradição do movimento negro dos Estados Unidos, que é a luta antirracista é centrada em nós. Então, vamos lutar pelos nossos direitos civis, vamos lutar contra a violência sobre nós. Em determinado momento, o Malcolm pega e fala, não, a gente tem que lutar, a gente tem que falar, a gente não está lutando por direitos civis, estamos lutando por direitos humanos. Porque com isso a gente vai internacionalizar a nossa luta para todos os negros, todas as pessoas racializadas do planeta. E isso é muito importante nesse divisor de águas do Malcolm, quando ele rompe com a nação do Islã, porque isso vai trazer esse outro dimensionamento para a luta, né? Então, ali o Malcolm, ele primeiro vai estar dentro daquele discurso da nação do Islã, onde a gente quer criar uma sociedade dos negros, sociedade separada, mas ainda assim trazendo várias contribuições para pensar a luta antirracista, mesmo dentro desse contexto ideológico. E aí ele vai fazendo a transição desde dentro da nação do Islã. E essa transição vai de queremos uma sociedade de negros para a gente quer um projeto revolucionário de sociedade, a gente quer um projeto revolucionário de revolução mundial. Não é à toa que a gente batizou esse livro de Uma Revolução Mundial em Andamento, porque esse é o negócio do Malcolm. O Malcolm começou a pensar um projeto de sociedade completamente internacionalizado. E aí, quando ele rompe com a nação do Islã, ele faz essa transição, né? Antes ele centrava a luta dos negros nos Estados Unidos, e era uma luta muito focada na cidadania estadunidense, né? E aí ele vai transicionar isso, vai falar, não, o centro da luta do homem negro não é os Estados Unidos. Por quê? Porque quando ele está rompendo com a nação islã, ele vai para Meca, é um ponto importante para ele, a peregrinação a Meca, mas nas viagens dele, religiosas dele, ele sempre foi à África, né? E aí, numa dessas idas à África, ele conhece o estado recém-liberto de Gana,
uma revolução socialista liderada pelo Kwame Nkrumah, que levou Gana a ser o primeiro país que rompeu com o colonialismo europeu na África, né? Gana, que está ali na costa ocidental, né? Ali era uma colônia inglesa. E aí ele vê aquela sociedade de fundamentação, aquela sociedade que interpretou um socialismo fundamentado na experiência africana. E aí lá ele vai encontrar Maya Angelou, Du Bois, vários intelectuais dos Estados Unidos estavam lá ajudando a construir a sociedade, uma das primeiras sociedades, talvez a primeira sociedade negra do século XX, revolucionária e liberta. E aí ele vê aquilo, ele vê os outros países africanos, ele vê o conceito do socialismo de Umoja, do Julius Nyerere, ele vai vendo o que está acontecendo no pan-arabismo também, o quanto, na verdade, o Islã ele não era uma religião de segregação, mas era uma religião que pregava valores humanistas muito fortes. Ele volta para os Estados Unidos e fala, ó, o centro da luta do homem negro não é aqui, não, é na África. E qual era essa África? Era a África revolucionária do século XX. Cara, isso é foda. Isso é foda porque o Malcolm, ele consegue... Isso é brilhante, é que, infelizmente, né, a vida, ela acontece, né? E a vida não nos deixou, não deu tempo suficiente para o Malcolm desenvolver aquilo que seria o seu projeto, né, esse projeto político do qual o Vini está falando, sabe? Infelizmente, ele vai perder sua vida ali aos 39 anos, mas ainda assim, logo já ainda dentro do movimento, já era muito claro para o movimento que o Malcolm era maior do que o próprio movimento. Ele não só vai ser o maior porta-voz do movimento, rapidamente ele vai se tornar o maior porta-voz já saindo da prisão, mas além de ser um porta-voz da nação do Islã, para grande parte da comunidade negra, ele não era só isso. O Malcolm ele começou a se tornar uma espécie de caminho, de uma verdadeira justiça social, sabe? E isso vai fazer com que ele, quando ele vai para Meca, que é o que o Vini está falando, e volte, sabe? Com que esse cara, agora personificado de outras ideias, consiga impactar de uma forma ainda mais profunda, sabe? É nesse retorno que ele vai conseguir já trocar uma ideia com Martin Luther King e fazer ali uma certa aproximação que até então ele não fazia. Até então ele era crítico do Luther King e tudo mais, aos direitos civis, e a ideia e a estratégia, na sua estratégia de atuação. Mas isso é muito louco, sabe? Quando a gente pensa como que ele consegue deslocar, para além dessa questão da gente não ter visto, infelizmente, o seu projeto político, não nos deu tempo, mas ainda assim, ele consegue deslocar o eixo da grande discussão racial, não dos Estados Unidos, para a África, cara. Isso no século XX, tá? É revolucionário. Isso é algo que a gente não consegue fazer hoje, sabe? Isso é algo que você não vai ver, você vai ver com muitas dificuldades num debate como esse hoje. E o Malcolm conseguiu fazer isso, sabe? Deslocar o centro do debate racial, não necessariamente deslocar como no sentido da importância, não é esse o ponto, mas entender a contribuição de África, em Gana, sobre o debate, sabe? Exato, assim, é um processo, e aí não só, assim, nesse momento tem um ponto fundamental, que quando o Malcolm começa a falar sobre a estratégia de pautar como uma luta de direitos humanos, e é importante dizer que os direitos humanos do Malcolm X eram direitos humanos extremamente radicais, eu digo radicais no sentido que Marx dava para radical, que é agarrar as coisas pela raiz, porque hoje muito comum a gente ver a perspectiva de direitos humanos muito centrada num olhar de que a sociedade é perfeita e que ela tem problemas pontuais e a gente vai tentar sanar esses problemas pontuais. No caso do Malcolm não era isso. O Malcolm ele via que os direitos humanos iam ser concretizados com um projeto anti-imperialista, com um projeto anticapitalista, com um projeto de união, internacionalização da luta dos povos racializados pelo mundo a partir da África, a África como centro dessa estratégia de internacionalização das lutas, e eu digo dos povos racializados, porque ali 64 e 65, que é o ano que infelizmente o Malcolm é assassinado, você encontra falas objetivas do Malcolm dizendo que uma das maiores revoluções do mundo é a Revolução Chinesa. Um povo racializado, humilhado por séculos, conseguiu se levantar e concretizar a sua revolução. Ele vai falar da mesma forma sobre os povos árabes. Inclusive, Malcolm X era um defensor da Palestina nos anos 60. Já...
Exato. E, inclusive, ele vai falar, por exemplo, da experiência em Cuba. Ele vai citar nominalmente Fidel Castro como parte dessa luta que estava acontecendo no mundo. Ele vai olhar para o mundo, não, o mundo racializado, o mundo anti-imperialista, e vai colocar o futuro desse mundo numa perspectiva que é centrada nessa África profundamente revolucionária. E vai levar isso para os Estados Unidos. É impressionante que, nesse momento, o Malcolm ele não está mobilizando só os negros. Mas ele está mobilizando todos os militantes dos Estados Unidos que tinham como intenção mudar a sociedade, criar uma alternativa de sociedade. No livro, um livro assim que eu considero uma das pesquisas historiográficas mais brilhantes assim que eu já vi, que é o Malcolm X, Uma Vida de Reinvenções, biografia dele escrita pelo Manny Maraba, que é um dos pesquisadores de estudos afro-americanos que já existiu, ganhou o Pulitzer também. O Manny Maraba, ele deixa, assim, com fontes, com tudo, assim, deixa muito claro no livro dele o quanto, por exemplo, os trotskistas dos Estados Unidos eram seguidores do Malcolm X, eles estavam em todo lugar que o Malcolm X estava, inclusive aqui, cabe uma recomendação, tem publicado na Crioperário uma tradução que eu fiz de um diálogo entre o Leon Trotsky, o C.R.L. James, que é o autor de Jacobinos Negros, sobre a Revolução Haitiana, e o Nathaniel Woodson, que é um revolucionário trotskista latino-americano, e eles estão conversando sobre a autodeterminação dos negros nos Estados Unidos e no mundo, assim, dialoga muito com esse debate a respeito do Malcolm X. Eu queria só trazer um ponto que eu acho muito importante para falar sobre essas disputas em torno do Malcolm, é que o próprio Manny Marable, que tem essa biografia, ele tem uma entrevista dele que eu vou encontrar onde eu deixei esse arquivo. Quando a gente lançou o livro, o Malcolm X, uma Revolução Mundial em Andamento, por Malcolm X, que inclusive no final, cara, tem um anexo da entrevista do Wayne Newton e do Bob Seale, dizendo a importância do Malcolm, a importância ideológica mesmo para a criação do Partido das Panteras Negras. E é muito claro, você vê nos artigos, nos discursos do Partido das Panteras Negras, o Malcolm, você vê o que ele estava falando ali. E aí, tem uma coisa que eu queria deixar de notar, que na época desse curso, desse livro, eu dei um curso sobre o Malcolm, teve 2 turmas, um curso livre e tal. E aí tinha um material lá que eu traduzia, era um material exclusivo do curso, mas hoje o curso já encerrou, então eu posso publicar naquilo. Que é uma entrevista do Manny Marable, que ele fala do processo final de escrita da biografia, e ele fala de achados, isso está em outros artigos dele também, que eu vou traduzir ao longo do tempo e publicar naquilo, mas ele fala de um achado muito doido, assim, nos anos 90, que ele encontrou alguns artigos que alguns capítulos que o Alex Haley excluiu da autobiografia do Malcolm X, quando ele estava como copywriter da autobiografia do Malcolm. Porque o Alex Haley, ele é um autor renomadíssimo, né? Ele escreveu Raiz, a história do Kunta Kinte, assim, que abalou o mundo, mas o Alex Haley, ele era republicano, ele já foi da Força Nacional dos Estados Unidos, ele tinha uma opinião sobre o movimento dos muçulmanos negros muito direta, e parte do objetivo dele com a autobiografia do Malcolm X era mostrar como o racismo gera questões de saúde mental que afetam os negros a ponto deles criarem alguma nação do Islã. Então, ele era um ser humano ali controverso, o Alex Haley, e ele excluiu algumas coisas, segundo o Manny Marable, da autobiografia, e dentre essas coisas, ele excluiu capítulos inteiros, e ele excluiu num momento muito oportuno, quando o Malcolm estava na África, perseguido pela FBI. Estava de embaixada em embaixada da FBI, e aí, nesse momento, o Alex Haley ele exclui uns capítulos nos quais, já na Nação do Islã, o Malcolm falava em dialogar com Luther King e outras figuras do movimento negro dos Estados Unidos e criar uma espécie de frente antirracista, uma espécie de frente do movimento negro que iria unir algumas várias lideranças para fazer frente ao que precisava ser feito naquele momento. E essas ideias elas vão se expressar um pouco, junto com outras formulações políticas do Malcolm, no documento da OAA, né, a organização que ele funda após a Nação do Islã, que é a Organização para a Unidade do Afro-Americano. E ele vai ter lá os pontos programáticos da OAA, ele vai falar coisas muito objetivas
Dentre elas, uma que eu quero fazer questão de destacar, a OAA chama o capitalismo de escravidão assalariada. Então, assim, o Malcolm ele estava pensando nas grandes questões e estava pensando como criar caminhos de confluência dentro do próprio movimento negro quando do assassinato dele. Cara, você falou uma coisa que eu achei muito louca, Vini, que é fundamental quando você está falando sobre como que o Malcolm tinha uma perspectiva da luta pelos direitos humanos, mas uma luta dentro de uma perspectiva, dentro de uma chave revolucionária, né? Diferente daquela luta que a gente vê isso hoje, de pessoas que pensam nessa luta dentro de pontuais reformas que tem que se fazer aqui ou acolá. O Malcolm não, sabe? Quando a gente pensa no Malcolm, isso tem tudo a ver com essa perseguição que você acabou de falar no final da sua fala, sobre a perseguição que o FBI vai implantar sobre o Malcolm. Essa perseguição não se dá por acaso, ela vai se dar porque o Malcolm, na leitura que ele tem sobre a democracia americana, ou como ele chamava, de falsa democracia americana, a leitura que ele tem sobre o sonho americano, ou como ele chamava, de pesadelo americano, né? A leitura que ele tinha dessa realidade, da sua formação histórica, era de que o problema da injustiça social, o problema da injustiça econômica nos Estados Unidos, ela só podia ser resolvida com uma redistribuição radical do poder político e do poder econômico. Entende? Então não é por acaso que o Malcolm vai começar a ser visto, e aí levo para sua fala, e vai ser perseguido pelo FBI. É porque o Malcolm vai incorporar aquilo que o Edgar Hoover vai descrever em documentos oficiais do FBI como Messias Negro. O Malcolm vai incorporar essa ameaça a uma nação, a uma ideia de nação e a um modo de vida americano que para o Edgar Hoover e para não só o Edgar Hoover, é claro, ele só é um signatário de uma extensão de um projeto nacional muito maior, racista, tinha gênero, classe e cor, cara. Então, o Malcolm ele acaba representando uma ameaça para essa sociedade, para esse modelo de sociedade que coloca o dedo na ferida e aponta as reais balizas, as reais colunas, os reais alicerces de toda essa injustiça, né? E, claro, a resposta crítica revolucionária a isso. Né? Então não é por acaso que o Malcolm vai se tornar, no final da sua vida, aquilo que o Vini falou, esse sujeito perseguido. Né? Exato. É isso, assim, o Malcolm ele se torna o símbolo de um projeto de sociedade completamente antagônico à sociedade estadunidense e a todo o bloco capitalista do século XX, assim, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, essa coisa do Messias Negro, ela é importante, né? Porque depois o Wayne Newton vai ser o Messias Negro, depois o Fred Hampton vai ser o Messias Negro. Pois é, e todos assassinados ao longo do tempo, uma boa parte dos Messias Negros. Todos assassinados. Todos assassinados pelo Malcolm, e era uma coisa que eu queria saber. Esse é um outro ponto também interessante, assim, da biografia do Malcolm. Né? O Malcolm sempre soube que a sua vida ia ser lastimada pela brutalidade, da violência racial. Ele sempre soube isso, ele tinha essa consciência, sabe? E aí tem aquela questão a ver com a peregrinação que você falou de Meca, porque quando ele volta da peregrinação de Meca, ele volta consciente de tudo isso, que a vida dele estava em risco, mas ainda assim ele já volta, ele continua nesse esforço. Ele sabia que a sua vida ia ser subtraída dessa forma, mas ele não para. Ele entende que tinha um projeto maior a ser desenvolvido. Infelizmente, esse projeto político que a gente falou não se desenvolveu, não houve tempo para ser desenvolvido, e é por isso que o Malcolm vai ser, como o Vini colocou, um espaço de disputa por diversos grupos que vão utilizar a memória do Malcolm em toda a sua experiência, suas formulações, como espaço de disputa e de construções, cada um à sua maneira, de um projeto político, qual eu acredito também que os Panteras Negras foram os que melhores incorporaram isso. Exatamente, a partir dos Panteras Negras, tem toda essa, tem uma certa disputa também em torno dos Panteras Negras, né, se eles eram maoístas, se eles eram leninistas, mas eu acho que antes de tudo, assim, qualquer apropriação feita pelo Partido dos Panteras Negras, dessas grandes ideologias que dominavam ali as composições políticas do marxismo no século XX, o Partido dos Panteras Negras interpretou, seja o leninismo, seja o maoísmo, seja o que for, à luz do pensamento de Malcolm X. E isso é fundamental, assim, para mim, uma das coisas que mais expressa, assim, que tem várias, mas eu acho que um grande exemplo, que para mim é uma das coisas muito vivas, assim,
pensamento do Malcolm no partido, além da questão da autodefesa, é claro, mas essa questão da perspectiva de cidade no pensamento do Malcolm X, né? O Malcolm X ele enxergava o bairro negro como uma colônia e o bairro dos brancos como a metrópole. E o bairro negro, por ser uma colônia, ele era ocupado por uma tropa que o papel era controlar e violentar os negros, enquanto os negros trabalham para a metrópole. Assim. Isso é muito presente em vários grupos de Panteras Negras e é parte central de formulações que o Malcolm X fez e fora várias outras, assim. Veja, o Malcolm X, ele não teve, Malcolm X não teve um encontro com Frantz Fanon, por exemplo, assim, mas é impressionante como o pensamento sobre revolução, sobre violência e sobre várias coisas dos dois são extremamente próximos, assim, e uma coisa muito louca que talvez explique um pouco disso, porque Fanon foi um grande leitor de Hegel, né? Na verdade, Fanon aprofundou de uma forma gigantesca a dialética Senhor Escravo de Hegel no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, mas é muito louco que o Malcolm era um leitor de Hegel, né? Na biografia do Manny Marabo é citado, né, que os seguranças do Malcolm, os caras da FOI, né, que era o grupo ali, o braço de segurança da Nação das Nações, ele fala, pô, Malcolm sempre estava lendo. Isso é outra coisa importante, sim, do legado do Malcolm para mim. O Malcolm estava sempre lendo, qualquer tempo livre ele estava lendo, e ele era um grande leitor de Hegel, ele lia Hegel o tempo todo. Então, o ponto assim que eu quero trazer aqui, assim, que a gente não pode terminar sem falar disso. Quem veio assistir isso achando e ficou até aqui achando que a gente ia falar sobre a história de mudar de nome, sobre a história da violência, sobre a história do qualquer meio necessário, fuzil na janela, acho que quem achou isso aqui, o que eu quero que as pessoas entendam é que nesse centenário de Malcolm X, que as pessoas entendem que Malcolm X foi um dos maiores pensadores do século XX. Malcolm X foi um grande pensador, a gente pode chamar uma coisa de filósofo revolucionário, foi isso que Malcolm X era. Infelizmente, ele não escreveu livros, mas o que a gente tem das falas dele por esse mundo são inestimáveis, assim. Então, né, quem assistiu esse vídeo, até que eu quero que as pessoas entendam que Malcolm X era um dos maiores pensadores do século XX, um dos maiores pensadores, filósofo revolucionário, que até o último momento da sua vida se dedicou a construir um projeto de sociedade que não fosse um projeto que no centro do seu desenvolvimento ocorre um processo massivo de exploração e genocídio dos povos racializados desse mundo. Malcolm X foi um pensador dedicado a isso, e a nossa responsabilidade pegar esse legado que o Partido dos Panteras Negras tão bem consolidou, pegar isso nas mãos e desenvolver esse legado e seguir caminhando nesse caminho que Malcolm X trouxe, nos colocou. E falando sobre esse legado, cara, é por isso que eu acho que, só dando continuidade com a sua fala, que eu concordo completamente com ela, que pensando em legado, sabe, Malcolm X, 100 anos, é justamente por isso que ele é tão atual, sabe? É por isso que o Malcolm ele ainda sobrevive, permanece e sobreviverá e permanecerá, sabe? Porque o Malcolm ele é esse profundo pensador, sabe? Que pensou a sua sociedade, o seu tempo, com categorias revolucionárias na forma de enxergar a formação da sociedade histórica, econômica, política e social dos Estados Unidos. E é por isso, por ser essa figura, esse profundo pensador, que ele é tão atual e tão necessário, principalmente se a gente pensar, por exemplo, no atual momento do governo norte-americano, que busca, com o Donald Trump e companhia, cada vez mais branquear não só a história, como a memória dos Estados Unidos, sabe? E negando ali as consequências do racismo na formação do país. Basta a gente pensar, por exemplo, no Make America Great Again, se opondo a qualquer tipo de crítica à nação e a uma suposta glória do passado em nome de um patriotismo, sabe? Reacionário. Então, ler Malcolm X nesse momento, mais do que nunca, é relevante porque faz você enxergar, sabe, que patriotismo nenhum
pode cegar você, nesse caso na sociedade americana, mas a gente também pode pensar no Brasil, patriotismo nenhum pode cegar você de enxergar as contradições da realidade e as profundas e necessárias mudanças da mesma, sabe? O Malcolm X, ele é necessário, sabe? E se faz cada vez mais atual em uma sociedade, como nesse caso dos Estados Unidos, como eu disse, que nega e busca, nesse exato momento, com o governo Donald Trump, falsear, branquear cada vez mais, não só a história, mas a sua memória. Exatamente. E aí, sempre importante dizer, Malcolm X é fundamental para a gente pensar sobre grandes questões de sociedade, violência, cidadania, economia, democracia. Teve uma fala que recente, assim, eu compartilhei recentemente no meu Instagram um vídeo do Malcolm falando sobre violência policial. E aí, uma companheira aí do movimento anticárcere, ela compartilhou no Instagram dela dizendo que, seguindo a linha do Malcolm e dizendo que uma democracia que convive com esse nível de violência é uma democracia das chacinas. E é isso, é o Malcolm X que possibilita esse tipo de reflexão, esse é o pensamento do Malcolm X vivo para que a gente consiga avançar com os desafios do nosso tempo. Então, assim, eu espero profundamente que essa mensagem tenha sido passada nesse episódio, que foi pesadíssimo do Barricada, assim, nesse centenário do Malcolm X. E antes da gente encerrar propriamente, João, não sei se você tiver mais algum ponto para trazer, fica à vontade, mas antes da gente encerrar propriamente, eu não poderia deixar de lembrar que tem uma tradição no Barricada que a gente termina com indicações de livros. Ou filmes, ou enfim, o que você quiser, mas a gente faz essa indicação no final de todo episódio. Você quer começar aí, cara? Começa então, eu começo. Eu vou indicar a mim mesmo aqui. Eu não poderia falar do Malcolm X sem indicar esse livro, que eu já indiquei em outros momentos, mas há uma Revolução Mundial em Andamento, Discurso de Malcolm X, Orelha do Jones Manuel, Prefácio do Silvio Almeida, tem também material aqui sobre o Partido dos Panteras Negras. Esse livro veio de uma pesquisa que eu estava fazendo para a antiga CLIO, porque essa aqui é a segunda CLIO. Lá na primeira CLIO eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Malcolm para publicar uma série de artigos sobre ele. No momento, assim, João, que eu estava sendo muito atacado pelas organizações garveístas, assim, essa disputa muito louca, eu falei, não, eu vou disputar o Malcolm. E aí eu estava fazendo a pesquisa e acabou numa articulação aí com a Lavra Palavra, todos os camaradas do Lavra, a gente fez esse livro que na primeira tiragem esgotou. Esse livro está numa nova tiragem, está sendo vendido em vários lugares. Fiquei muito feliz de saber por um companheiro do História Canhota, do PCBR do Pará, que esse livro é um dos mais vendidos na banquinha do PCBR em Belém do Pará. Então faça essa indicação. Vou fazer uma segunda indicação aqui que eu não poderia deixar de fazer, falando sobre Malcolm X, que é justamente minha biblioteca tá uma bagunça aqui, porque eu me mudei há 1 ano, mas parece que foi ontem. Então, eu não vou conseguir pegar o livro físico ali, mas quero indicar fortemente Malcolm X, Uma Vida de Reinvenções, do Manny Marabo, vencedor do Prêmio Pulitzer, mais de 1000 páginas de biografia sobre Malcolm X, de discussão sobre o pensamento do Malcolm X. No Brasil tem em português pela Companhia das Letras, uma edição maravilhosa, assim, uma radiografia da história das lutas raciais nos Estados Unidos também. Fica aqui essas minhas 2 indicações. E uma terceira, só para não perder de mão, recentemente o Silvio Almeida, ele publicou, um dia desses, em detrimento ao centenário do Malcolm X, um artigo que é, na verdade, uma versão expandida desse prefácio que ele fez para o nosso livro. Então, indico também essa leitura. E aí você vai lá, lê o artigo do Silvio Almeida, vai ficar interessado no livro e compra o nosso livro lá. É isso. Cara, já que o Vini deixou as indicações aqui dos livros, já tem pedrado o suficiente ali, eu acho que no primeiro contato, que talvez possa, para quem talvez nunca teve nenhum contato com o Malcolm e vai pegar esses livros, mas quer dar uma primeira identificada em conhecer a história do Malcolm X, eu indico o filme,
que foi produzido pelo Spike Lee e que tem um baita trabalho de investigação histórica. Ele se valeu também de alguns historiadores que contribuíram para o filme. O filme de 92, Malcolm X, baseado na autobiografia do Malcolm X, produzido pelo Spike Lee e protagonizado pelo Denzel Washington. E também indico, eu acho que é legal colocar a produção da galera que está aí na trincheira, sabe, mas fazendo, e no nosso contexto de Brasil, fazendo material de qualidade, que é o canal História Preta, do Thiago, que tem uma série muito legal, sabe, muito bem, muito minuciosa no trabalho historiográfico que ele fez de investigação da temporada Malcolm e Martin, sabe? Então, até mesmo quando eu vim aqui trocar essa ideia, eu fui lá dar uma olhada no podcast, me lembrar de algumas coisinhas. Então, assim, vale muito a pena. São 2 recomendações que eu deixo, assim, mais no campo cultural mesmo, que vale a pena para ter essa aproximação com o Malcolm e, assim, descobrir esse gigante, sabe, que permanece vivo, atual, e como eu disse, nessa atual conjuntura da sociedade norte-americana, e não só na sociedade americana, mas na nossa sociedade, marcada por tantos extremismos, por negacionismo, por falsificações da memória. O Malcolm, ele é uma das vozes que nos fazem pensar um horizonte revolucionário de mudança radical da sociedade, sabe? Então, é necessário. Perfeito, excelentes indicações. Então é isso, muito obrigado a você que eu sei que está assistindo até esse momento. Quando esse vídeo já estiver publicado, compartilha, curte, se inscreve no canal da Crioperária, segue a gente no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo na tela, entra no nosso perfil do Blue Sky, entra no nosso site, inclusive tá para sair um texto do João no nosso site sobre Frederick Douglass, outra figura fundamental das lutas do povo negro nos Estados Unidos e para todos nós no mundo. Fiquem aí de olho, não deixem de nos provocar também, não deixem de se provocar, comenta aqui, vamos para cima, vamos fazer um negócio bonito, vamos fazer um negócio junto. E é isso, viva os 100 anos, viva o centenário de Malcolm X, a gente segue se vendo por aqui, é isso. Tamo junto, galera.